Amada igreja de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus nessa tarde, noite, possa te encher de graça, de sabedoria, de entendimento e discernimento. Esse Deus maravilhoso, porque Deus até aqui tem nos ajudado. O Senhor nos deu vida e vida com abundância. Se você está vivo, você glorifica a Deus, que a Bíblia diz que os vivos adorem ao Senhor. Bendito é o nome de Deus. Hoje é nosso culto de oração, nosso culto a esse Deus que é todo poderoso, ao nosso Deus que está vivo. Hoje é o culto, nós vamos fazer, também vamos orar também pelas vidas de algumas pessoas, pela sua vida. Amém? Vamos dar início ao nosso culto, abrindo com uma oração de agradecimento a Deus. Senhor, Pai de eternidade, Pai bendito, Pai querido, Pai santo e Pai cordial, nessa tarde e noite nós te adoramos, ó Deus. Nós te bendizemos, Senhor, e nós te agradecemos pela bondade do Senhor, pelas misericórdias do Senhor que são eternas. É a causa de nós não sermos destruídos, é a sua misericórdia, Deus. É por isso que nós estamos aqui, Pai, com o coração grato a um Deus que nos salvou, ao Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Receba de nós nessa noite, tarde e noite, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba para a nossa gratidão, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Te louvamos, ó Deus bendito, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, irmãs queridas, nós vamos nessa tarde e noite, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, no Salmo de número 32. O título para essa meditação pode ser o louvor do perdoado. Amém? Salmos número 32. Salmos de Davi, é um salmo, didático, quer dizer, salmo para dar instruções. Amém? Bendito é o teu nome, Jesus. Diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais o ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Deus, fala conosco nessa noite, pelo poder do teu Santo Espírito. Fala aos corações da igreja, fala, Senhor Deus, de uma maneira que nós possamos entender o propósito da tua lei, Senhor, o propósito dos teus mandamentos, de tudo que o Senhor faz que é bom, que é perfeito e agradável. Amém? Irmãos, o título aqui, já falei no começo, é o louvor do perdoado. O homem que recebeu o perdão. Aqui, Davi, um salmo
didático, já disse aqui no começo, um salmo para instrução. Aqui Davi, ele louva a Deus pelo receber o perdão. Porque Davi, a Bíblia em vários lugares fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que era um homem que é obediente a Deus. Até mesmo os homens obedientes, eles caem em tentação e em pecado. E Davi aqui cometeu um gravíssimo pecado. Aqui fala de iniquidade. Aqui diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Iniquidade aqui tem um sentido de um pecado gravíssimo, pecado de morte. E nós sabemos que Davi, ele pecou, ele prostituiu com Batseba, ele contrariou a lei de Deus. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele caiu em pecado. E Davi diz aqui que para Deus perdoar a sua iniquidade, o seu pecado de morte, porque Davi, ele não só pecou contra Deus, nós pecamos contra Deus e contra todo o Israel. Ele pecou contra o marido dessa mulher, porque ele mandou que esse homem, esse seu general, ficasse, esse comandante, ele ficasse na linha de frente, para que morresse. Então, Davi também, quando ele colocou esse homem na linha de frente, outros inocentes, outros soldados morreram também. Então Davi não pecou somente contra Deus, pecou contra Deus e contra todo Israel. E aquele pedido de perdão de Davi, ele pediu perdão, ele sabendo que o seu pecado tinha uma consequência muito grande. Aquela mulher ficou grávida, teve uma criança, e essa criança morreu. Nós todos sabemos disso. Então Davi, é engraçado que Davi, ele não se arrependeu, assim, ele não cometeu a iniquidade, que nós já comentamos aqui, e do mesmo tempo, poucos dias arrependeu. Segundo os historiadores, passou mais de um ano, e Davi convivendo com aquele pecado. Davi, olha que coisa interessante para nós, irmãos. Davi, ele tinha cometido pecado e viveu mais de um ano com aquele pecado, sem ser confessado. E Davi ia aos templos, ele sacrificava a Deus, ofertava a Deus as suas libações. E continuava como se tudo estivesse tranquilo, como se tudo tivesse nada acontecido. Isso é um alerta para nós. Muitos de nós, às vezes, cometemos pecados, e pecados difíceis, e nós continuamos com o coração endurecido como Davi. Continuamos a vir à igreja, às vezes continuamos a louvar, a servir na igreja. Mas Deus enviou para o rei Davi um sacerdote que abriu os olhos dele. A partir de então, quando o sacerdote levou esse pecado diante de Davi e falou que tinha cometido esse pecado, Davi alertou. Como é importante a gente ter na vida da gente alguém que nos alerta sobre o pecado. Porque as pessoas hoje em dia não querem mais falar sobre o pecado. As pessoas querem apenas ser confortadas. Mas a palavra de Deus, ela nos incomoda. A palavra de Deus, muitas vezes, ela nos ofende. Porque é para a nossa salvação, é para que a gente tome posse dessas palavras e a gente mude de vida. Davi, ali, quando o sacerdote levou até ele aquela questão que Deus colocou no coração do sacerdote, Davi, ele se arrependeu. Davi não ficou esperando ali, mastigando ou até praguejando contra o sacerdote, não. Muito pelo contrário, Davi, naquele mesmo instante, Davi se arrependeu do seu pecado. E tem esses dois salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51, que falam sobre esse pecado cometido por Davi. Nós também temos, irmãos, que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente comete coisas desagradáveis e alguém que nos ama. Não é alguém que quer o seu mal, muito pelo contrário. Se eu quiser o seu mal, eu vou ficar caladinho. Eu vou você errando, você pecando e calado e colocando panos quentes. Mas não é um caso de um amigo, ou de um pastor de uma igreja, um irmão honesto com você. A gente tem que entender que muitas vezes nós precisamos ser chamados a atenção
para que nós possamos refletir sobre aquilo que nós temos feito, que não tem agradado o coração de Deus, e abrir nosso coração para o pecado, porque quando a gente confessa o pecado e deixa, aqui a gente enche nosso coração, a gente muda de vida, porque o pecado é um peso terrível sobre as nossas costas. O pecado, ele traz consequência grave para você e para a sua família. Aqui Davi não pecou e todo Israel não dependia ali do arrependimento de Davi, porque aí aquilo ia ter consequência no país, naquela nação. Mas Davi se colocou diante do Deus que pode perdoar pecado, que perdoa todos os pecados, porque para Deus não existe pecado que não confessado, confessado com sinceridade, que não seja perdoado. Qualquer pecado, irmão, por mais espantoso que ele seja, como até mesmo como o pecado de Davi, que colocou ali várias pessoas ali para ser morto, mataram várias pessoas, que cometeu adultério com uma mulher do seu comandante. Se você se arrepender, se você entregar o seu coração para Deus, ser sincero diante de Deus, Deus vai te dar o perdão. E aqui como Davi, quando ele foi libertado desse pecado, quando ele confessou esse pecado, quando ele chorou amargamente aqui, o que nós lemos aqui, ele sentiu-se livre. Davi, se nós lermos o Salmo 51, Davi, ele vai ficar tão apaixonado que vai pedir a Deus, para Deus colocar nele um coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Está lá no Salmo 51. Ele disse também para que Deus lavasse ele com isopo. Isopo, irmão, naquela época, limpava os leprosos. Era para lepra. Então o pecado é uma lepra. Davi ele tinha esse pecado como uma lepra, uma doença, que naquela época era uma doença incurável, a lepra. Só mesmo o milagre de Deus naquela época que podia limpar a pessoa de uma lepra. Que o pecado gera morte. Iniquidade aqui tem sentido de pecado mortal. A iniquidade, o pecado leva à morte. Romanos diz que o pecado leva à morte. Então o pecado, irmãos, não confessado, mas se eu e você, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então não fica carregando, não fica levando sobre você um fardo pesado das consequências do pecado, porque a Bíblia nos ensina a nós colocarmos o nosso fardo do pecado, nós nos colocarmos diante de Deus, nos arrependermos sinceramente de todo o nosso coração, para que nós possamos ser livres, como Davi aqui. Ele diz, bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade, porque Davi se sentiu perdoado por Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando Davi confessou aquele pecado, ele sentiu o alívio de não ser mais acusado pela sua própria consciência. Quando nós pecamos, a nossa própria consciência nos acusa, irmão, o tempo todo. Irmãos, essa semana eu tive uma provação na minha vida, e esse salmo falou comigo, porque eu estou falando aqui com a igreja hoje, estou pregando esse salmo, porque Deus falou comigo dessa forma. Essa semana, no início agora da semana, bem no início, nós tivemos uma provação muito grande em nossa vida. Mas eu fiquei com tanta raiva dessa pessoa, que ela nos provocou, eu não falei palavras duras com a pessoa, mas dentro de mim eu fiquei com raiva. E quando a gente fica com raiva, a gente peca, irmãos. Pensa você que não peca, não. Quando você fica com raiva, você deseja mal para aquela pessoa. Você fica irado. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Mas quase sempre que a gente ira, a gente peca. Claro que tem, se a Bíblia está falando que tem jeito, tem você se irar e não pecar. Mas eu fiquei com raiva, irmãos. Eu voltei para o meu quarto e falei assim, meu Deus, isso não é de um crente. Eu sou um servo de Deus, eu tenho que ter um coração perdoador, eu tenho que ter uma vida limpa diante do Senhor. Irmãos, eu fechei a porta do meu quarto, juntamente com a minha esposa, eu clamei a Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu estou com raiva dessa pessoa, eu estou com ódio dessa pessoa. Eu comecei a sentir, foi raiva e ódio, juntamente com ódio, irmãos. Então, eu não fiquei remoendo aquela coisa dentro de mim, aquele pecado, aquela transgressão dentro de mim, aquela raiva. Não, eu corri no pé do Senhor, me ajoelhei e pedi ao Senhor, Senhor, me perdoa. Senhor, me livra dessa raiva.
Porque essa pessoa, ela me provocou. Falei, eu não posso continuar nessa ira, nessa raiva, porque eu sou um servo de Deus, a minha vida tem que estar pura diante de Deus, essas pessoas têm que abençoá-la, nunca amaldiçoá-la. Então, eu lembrei do Salmo 22, aí eu orei a Deus, eu pedi a Deus com toda a minha sinceridade do meu coração, falei com Deus, em nome de Jesus, e quando eu acabei de orar, irmão, eu senti um alívio tão grande, a minha cabeça parou de doer, eu estava com uma tremenda dor de cabeça por causa da raiva que está dentro de mim. E quando eu me prostrei diante de Deus, eu vi o meu erro, quando eu vi que eu cometi um erro, porque as pessoas são imagem de Deus, mesmo as pessoas que são iníquas, que ainda não conhecem a Deus, elas são imagem de Deus. E eu preciso perdoá-las, eu preciso que amar as pessoas, eu tenho que ter consciência que eu preciso de amar. Da minha boca não pode sair nenhuma palavra que contradiz as Escrituras, porque eu sou um servo de Deus. Mas Deus tratou comigo de uma forma maravilhosa. E quando eu acabei ali e falei com Deus com toda a minha sinceridade, eu senti um alívio tão grande. É como se tivesse um calor aí, esses dias está quente, né? Um calor de meio-dia, de 38 graus, e viesse uma brisa fria. Que alívio, meu Deus, que alívio quando eu confessei a Deus os meus pecados, as minhas transgressões. Ele perdoou, eu senti-me perdoado. Ali, irmão, é tão maravilhoso que a partir dali, então, eu lembrei de orar pelas pessoas, que eu não deixo um dia sequer de fazer minhas orações, que é meu dever como cristão, não é porque eu sou bonzinho, não, porque é o meu dever como servo de Deus. Eu senti assim aliviado, quando eu comecei a orar para as pessoas, interceder e falando com Deus de uma maneira tão graciosa, porque Deus me aliviou. Deus colocou no meu coração aquilo que eu estava precisando, tirou aquela amargura, aquela raiz de amargura, aquela raiva incontida dentro da gente, Ele tirou aquele tumor, é igual um câncer, irmãos. O pecado é um câncer, a ira é um câncer, a raiva é um câncer. Deus tirou aquilo, parece que Deus pegou com as suas mãos santas e jogou no val do esquecimento. Irmão, que maravilha é a gente se colocar diante de Deus. Porque a gente, irmãos, a gente tem momentos difíceis em nossas vidas, que a gente acaba caindo, acaba pecando contra Deus. Mas a Bíblia diz que não há pecado, quando se confessado, que não seja perdoado. Se você está aí ouvindo, que vai estar ouvindo agora essa pregação, se você está com um sentimento de rancor no seu coração, hoje é dia de liberar, hoje é dia de pedir a Deus perdão e liberar perdão também da pessoa que te machucou, orar para essa pessoa, que a Bíblia nos ensina a orar até para os nossos inimigos, aquele que nos persegue. Então é maravilhoso você entender o que é o perdão de Deus. Nós fomos perdoados de uma forma extraordinária. Jesus nos perdoou de uma forma grandiosa. Ele deu a sua própria vida em prol de homens como eu e como nós, homens pecadores, mulheres pecadoras. Ele foi à cruz por nossa causa. Ele derramou aquele sangue precioso para nos dar vida e esperança. Jesus é a nossa fonte. Jesus é o nosso maior exemplo, bom exemplo que nós temos é Jesus. Então, irmãos e irmãs, você que está afastado da igreja, talvez foi magoado na igreja por algum irmão, até mesmo pela direção da igreja. Hoje é dia de você liberar perdão e pedir perdão, porque tem sempre os dois lados. Tem um lado que você fica rancoroso por alguma ofensa que a gente fez, tem um lado também que nós também ofendemos as pessoas, que é a imagem de Deus. Então, se você está em casa, você está separado de Deus, você está com rancor no seu coração, hoje é dia de liberar, é dia de pedir perdão a Deus, é dia de você voltar para os caminhos de Deus. Tem muitas pessoas magoadas dentro de casa, que estão magoadas com a igreja é de Cristo, meu amado. A igreja não é do pastor, não é da liderança, a igreja é de Cristo. Você não pode magoar com Cristo. As pessoas nos machucam mesmo. Nós também machucamos as pessoas. Então hoje é dia de você liberar perdão e você se colocar diante de Deus e pedir perdão pelo rancor, para você ter uma vida livre. A Bíblia fala que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. O pecado, ele é um muro alto, um muro poderoso que nos separa de Deus.
Quando você confessa esse pecado e deixa esse pecado, você libera você próprio, você libera as pessoas e você se sente livre para servir a Deus. Davi, no Salmo 51, ele pede a Deus que Deus o liberte, que Deus dá a ele um coração puro. Para quê? Para que ele possa falar do amor de Deus para outras pessoas. Como é que poderia eu, com as minhas condições que eu falei aqui no começo, eu podia falar de Jesus para outras pessoas, que eu estava cheio de rancor. Jesus não deu uma ordem de irmos e pregarmos o Evangelho, mas para que nós possamos pregar esse Evangelho, nós temos que estar livre, nosso coração tem que estar aberto, temos que se perdoar, temos que buscar o perdão também, nossas ofensas também, diante de Deus. Esse é o momento. Nessa pandemia, nós temos visto muita confusão entre famílias, entre marido e mulher, entre filhos, pai e mãe. É o momento de você hoje repensar a sua vida, trazer perdão. É o momento de você se reunir hoje. Deus está falando com você, está falando com cada um que está aí ouvindo essa pregação. Deus está falando para você abrir seu coração, acertar, conversar sobre aquilo que aconteceu e perdoar uns aos outros. Porque aquele que não perdoa, meu amado, não é perdoado por Deus. Há uma condição na oração do Pai Nosso que ele disse: perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos aquele que nós temos ofendido. Há uma condição. Eu não posso querer um perdão de Deus se eu não perdoo, se eu tenho um coração duro, se eu não chego diante de Deus e me exponho os meus pecados para Deus e peço perdão para me libertar, para me dar uma vida abundante. A vida abundante depende muito da nossa relação com o nosso amados irmãos e com Deus. Nossa relação, ela é horizontal e ela é vertical. Vertical, na maneira que nós temos com Deus a nossa relação, e com nossos irmãos na horizontal, nós precisamos abrir nosso coração para o perdão. E precisamos de buscar o perdão de Deus. Não devemos deixar as coisas ficar acumulando. Porque tem coisa que vai acumulando, de repente está muito grande. E todo pecado tem uma consequência. Bendito é o nome do Senhor. Davi reteve a confissão do seu pecado durante algum tempo e sofreu terrivelmente. Olha, vejam só aí no versículo 3, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O pecado, irmão, ele te mói por dentro, ele te faz gemer, ele te dá dor de cabeça, dá pressão alta, depressão. A falta de perdão também dá depressão. A falta de pedir a Deus perdão pelos pecados, se colocar diante de Deus, também traz doença para a nossa vida. E aqui o Davi, ele sentiu o peso do pecado, da consequência do pecado. Não que Deus seja um Deus horrível, não. Deus te perdoa, mas tem a consequência. E quando a gente não pede perdão, a consequência ainda é maior. Abra o coração para Deus, busque a Deus, confesse a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Tal como Davi, precisamos confessar nosso pecado a Deus e receber o perdão. Abra seu coração, irmãos. Vamos ver aqui no 5, do 5 a 9. Só para a gente... Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, as minhas iniquidades, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Então, todo homem piedoso, aqui diz o texto, todo homem piedoso fará súplica a Deus. Todo homem que conhece a Deus, todo homem que quer ficar livre, ele fará súplicas a Deus. E Deus o libertará. Aqui diz: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Isso aqui é o sentimento do homem perdoado. Davi está falando do sentimento que tinha depois que ele recebeu o perdão, ele entendeu o perdão, ele estava sentindo livre, perdoado.
Ele diz aqui no versículo 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vias te darei conselhos. O homem perdoado, o homem e a mulher, digo homem, que é a humanidade, que é perdoado, que pede perdão, ele é instruído por Deus. Deus vai guiar o caminho onde deve seguir. Porque quando você está em pecado, cometeu pecado, você não tem como Deus te guiar. Você anda por seus próprios caminhos. Como Davi ficou mais de 1 ano, segundo os historiadores, carregando esse peso do pecado. Então está na hora de você ser instruído por Deus. Quer ser instruída ou instruído por Deus? Confessa o seu pecado diante de Deus. Confessa o seu pecado e deixa o pecado para a glória do nome de Deus. Aqui diz no versículo 9: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com fleios e cabreços são dominados. Então está dizendo, deixa de ser teimoso. Não seja teimoso como a mula ou o cavalo, que precisa ali de uma rédea para dominar os seus atos. Porque, ao contrário, se você montar num animal sem uma rédea, sem um freio, ele não vai te obedecer. Então não seja como um animal desobediente. Confesse a Deus os seus pecados, as suas dificuldades. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. O não reconhecimento do pecado causa grande aflição. Eu já lembro aqui no versículo de número 3, que diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Pecado não confessado acaba com a gente, acaba com a sua saúde. É um peso desnecessário, é um peso que você não precisa carregar, é confessar e deixar. Mas tem que ter a confissão sincera, um coração puro, para que Deus possa te devolver a alegria da salvação. Às vezes as pessoas estão tristes. Não estou falando aqui que toda tristeza de um crente ou de uma pessoa é pecado. Não estou falando isso não. Muitas vezes é pecado também. Porque as pessoas, elas não confessam o pecado, ficam entristece. A pessoa está sempre com a face caída, sempre com o espírito machucado. Confessa o seu pecado em nome de Jesus. Qual o resultado da sua confissão sincera? O resultado é o perdão do pecado. Olha o versículo 5, o que ele disse? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus é o único que pode te libertar, meu irmão ou minha irmã. Deus é o único que pode te dar você vida eterna. Esteja livre para adorar a Deus. Não deixe que nada, que nenhum peso do pecado te tire da presença de Deus, que nenhum peso do pecado te afaste do caminho de Deus, porque muitas pessoas estão afastando do caminho de Deus porque elas não confessam, elas não deixam o pecado. É mágoa, é ira, é discórdia, porque o pecado ele traz isso sobre nós. Bendito é o nome do Senhor. A direção divina serve de proteção ao salvo. Olha aí o versículo de número 8. Vamos confirmar o número 8. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir. Então você vai ser guiado por Deus ou guiada por Deus. Você não mais vai andar nos seus próprios caminhos. Você terá uma direção. E a melhor coisa da vida, irmão e irmã, é a gente ser dirigido por Deus. Eu vivi muito tempo sem conhecer a Deus. Eu vivi por caminhos estranhos. Eu andei por caminhos escorregadios muitas vezes. E muitas vezes eu me machuquei e machuquei pessoas. Eu me achava o cara quando eu não era nada. É porque a gente precisa de ter um Salvador, de confessar nosso pecado ao nosso Deus. E sentirmos aliviados para que o nosso Deus possa nos guiar por caminhos eternos, por caminhos direitos, por caminhos planos.
Mesmo que você andar pelo vale da sombra da morte, Ele estará do seu lado. A Bíblia diz que o seu cajado, a sua vara e o seu cajado, eles me guiam. A palavra de Deus é o seu guia. As instruções da palavra de Deus é o seu guia. Não deixe que o pecado venha separar você de Deus. O refúgio do salvo é Deus. Versículo 7 diz assim: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Olha aí o salmista novamente alegre, feliz, agora tendo Deus como seu refúgio, tendo Deus como a sua rocha. Nós precisamos ter o Deus como nosso refúgio, a nossa rocha forte, a rocha que não se abala, porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Então está na hora de nós tomarmos uma posição. Você que está afastado do caminho de Deus, toma posição, volte para o caminho do Senhor, tira a mágoa do coração. Se alguém te falar alguma palavra dura, perdoa. Também confessa a Deus também as suas transgressões e volte ainda hoje para o caminho de Deus. E você ainda que não recebeu esse Jesus como Senhor e Salvador, hoje é dia de você abrir seu coração para Cristo. Pedir que Cristo venha fazer morada na sua vida. Pedir que Deus envie o Espírito Santo dele para te dar compreensão, para te dar sabedoria, para te dar discernimento. Hoje é dia, irmão, hoje, porque o amanhã não nos pertence. Esse momento que nós estamos falando e você está me ouvindo, Deus te dando você a oportunidade de você se arrepender, de você que ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, tomá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia que Deus marcou para você. Hoje é de você se arrepender, largar os seus maus caminhos. Deus tem um projeto na vida das pessoas. O desejo de Deus é que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Não pense em você, não pensamos nós que Deus tem prazer na morte de alguém. A Bíblia fala que Deus não tem prazer algum na morte de qualquer ser humano. E quando eu falo aqui de morte, eu estou falando também não só da morte espiritual, mas da morte física, não só da física, mas também da espiritual. A pior morte que possa existir para um ser humano é a morte espiritual. A morte física, se você está com Deus, se você buscou Jesus e está com Jesus, confessou seus pecados e largou, você vai ter a vida eterna. O reino de Deus virá sobre a sua vida. Mas se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, a morte ela é eterna. Hoje quase não se fala mais no inferno. O inferno é real, como é real também a vida eterna com Cristo. Que lado você vai escolher, irmão, irmã? Que lado, meu amigo ou minha amiga, você vai escolher? Qual lado você quer viver a sua eternidade? Só existe dois caminhos. As religiões apontam vários caminhos, é mentira. A palavra diz que só tem dois caminhos: o caminho da perdição e o caminho da vida eterna. E qual lado você vai escolher? Qual lado você quer estar? Onde você quer passar a sua eternidade? Um momento de reflexão. Onde você quer passar a sua eternidade? No lago de fogo, no lago de enxofre de fogo, que o fogo nunca se apaga? Assim relata em Apocalipse o inferno, relatado dessa forma. Ou você quer ter uma vida abundante? Começar aqui nessa terra. A vida abundante começa aqui, meu amado. Quando você recebe Jesus, você já entrou no reino de Deus. Você não vai morrer fisicamente para entrar no reino de Deus. Quando você confessa Jesus na sua vida, você já recebeu o reino de Deus por herança. A sua vida com Deus começa aqui, até o dia que Ele voltar para julgar a todos. Momento de nós refletirmos sobre a palavra de Deus que está sendo pregada nessa noite. A alegria do perdoado conduz para o louvor. Vamos ver o versículo 11.
Diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Justo aqui é justificado por Jesus Cristo. Quando você confessa seu pecado, você é justificado pelo sangue de Jesus. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Então o que diz aqui? Está dizendo aqui: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo. Porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Quando nós confessamos e deixamos. Exultai vós todos que são retos de coração, que têm um coração amoroso, um coração totalmente voltado para Deus. A vida com Deus, irmãos, é maravilhosa. Quando eu recebi Jesus Cristo na minha vida, eu fiquei muito preocupado porque eu tinha muitos pecados. E o Espírito Santo foi me mostrando cada pecado. E eu confessava todos os dias, confessava os meus pecados. Mas eu ficava apreensivo de conhecer mais a Deus. Aí eu passei a frequentar escolas bíblicas, a ler as Escrituras, de orar. E Deus foi me revelando a grandeza dele, que maravilhoso. Então a vida que eu tinha no passado, uma vida torta, uma vida de pecado, de injustiça, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo me convence. Como é que você sabe? Aí fala assim: como você sabe que você está salvo? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. Deus te dá a você a certeza da salvação. Se você, meu querido, minha querida, está aí no seu coração aí impertinente, o seu coração duro, você não sabe se está salvo ou está falso, você precisa te confessar a Deus, para que o Espírito Santo te dê a certeza da salvação. O que interessa nessa terra não é o ouro e o prata dessa terra, não é as coisas desse mundo. Quando você conhece a Jesus, você vê que o melhor de Jesus é a salvação. Ele já nos deu a vida eterna. A salvação não tem preço. Jesus já pagou o preço. Você não precisa sacrificar mais não. As religiões, elas dizem: sacrifique para que você possa ser perdoado. Mas nós somos perdoados primeiro. E quando nós entendemos o perdão de Cristo, nós caminhamos com Ele. Bendito é o nome do Senhor. Tome para ti, tome para si essa palavra. Que Deus fale no seu coração nessa tarde e noite. Que Deus fale no seu coração, como falou no meu. Eu não sou melhor que nenhum que está me ouvindo, não sou melhor mesmo. Eu continuo sendo um homem ainda pecador, mas um pecador arrependido. Nós cristãos ainda tropeçamos ainda, mas quando a gente tropeça, a gente corre imediatamente para os pés do Senhor Jesus Cristo e confessa a Ele nossos tropeços. Ele nos perdoa, e como o salmista aqui, você sente aquele alívio, aquela tranquilidade, aquela paz. Deus diz que nos daria a paz. Jesus: deixo-vos a minha paz vos dou. Ele diz: não a dor como a paz do mundo, porque a paz do mundo é falsa. Ele te dá a paz verdadeira. E isso você vai compreender quando você começar a caminhar com Deus. Ou você que já caminhou com Deus, você tem a compreensão do que é isso. O Espírito Santo vai te revelando. E em qualquer situação, seja ela na alegria ou na tristeza, até mesmo na morte, você tem paz. Paz, a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento. É o meu desejo para você nessa noite, que você ouça essa palavra, que você medite no que foi dito. Pega esse texto, pega o Salmo de número 32, leia, medite nesse Salmo, que o Espírito Santo ainda fará coisa maior na sua vida. Ele te vai revelar coisas mais profundas do que eu falei aqui, que eu sou um homem limitado. Mas Deus, com o teu Santo Espírito, não é limitado. E Deus não faz exceção de pessoas. Seja lá quem for você, seja lá qual o pecado que você cometeu na sua vida, se você confessá-lo e deixá-lo, o Senhor te faz digno, Ele te justifica. Amém? Que Deus assim nos faça compreender essa palavra. Senhor, obrigado pela Tua palavra que falou comigo essa semana. Eu creio também que vai falar com nossos irmãos, com nossos amigos, nossos parentes, aquele que está nos ouvindo, Pai, nessa noite. Deus, muito obrigado, Senhor, por eu compreender a salvação. E creio também que nossos irmãos vão compreender o que é o perdão. Eu fui perdoado, então eu preciso perdoar muito, meu Deus. Eu sou um devedor.
Eu sou um devedor, eu preciso perdoar o meu irmão, eu preciso confessar a Ti os meus pecados, que o Senhor venha com Teu Santo Espírito nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Venha convencer as pessoas que precisam se arrepender, precisam pedir perdão a Ti, precisam perdoar, precisam de orar um pelo outro, confessar e deixar o pecado. Deus, que a Tua palavra ela não volta vazia, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é a verdade, a única verdade que permeia nesse mundo, Senhor. A Tua palavra é poderosa para tirar as pessoas das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos nessa noite, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.